Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do MBL. Eu sou o Lucas Merreiro e hoje eu vim mostrar para vocês todas as traições que o nosso presidente da República cometeu contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Segue comigo que eu vou te mostrar. E antes de mais nada, se você quer ajudar a gente, aquele recadinho de sempre, loja.mbl.org.br para comprar os nossos maravilhosos produtos. Contribua, entre no Contribua. mbl.org.br/contribua e vire lá um doador recorrente, tem vários planos mensais lá que você pode escolher. E também, se você quiser ajudar o MBL News, inscreva-se no canal do YouTube MBL News. A gente está fazendo lives diárias agora, né? Um noticiário matinal todo dia às 9 da manhã. Então, por favor, inscreva-se no canal do MBL News e acesse o Café com MBL diariamente. Essa listinha aqui eu peguei do BR Político, né, o canal de política da queridíssima Vera Magalhães, então fica aqui meu agradecimento a ela por ter disponibilizado essa lista pra gente dar uma olhada e tá aqui comentando com vocês. O primeiro atrito entre o presidente Bolsonaro e o Sérgio Moro começou logo no primeiro mês de governo, né? Foi um pouquinho mais leve, foi uma coisa mais, uma questão um pouquinho mais ideológica, né? O que acontece? Vocês devem lembrar muito bem aquele decreto presidencial que facilitou a posse de armas, né? Diferente do presidente e até do MBL, o Moro não é um armamentista, né? Então ele não se colocava muito a favor desse decreto, ele chegou a dizer, olha, estou só cumprindo ordens do presidente aqui, mas também não ficou nada muito além disso. Foi um começo um pouco conturbado, né? Não se espera que aconteça algo nesse sentido logo no primeiro mês de governo, mas aconteceu. Essa foi a primeira das trombadas aí do Jair Bolsonaro com o ex-ministro Sérgio Moro. Mas vai piorando, vamos ver o que foi acontecendo depois. Sérgio Moro convidou a cientista política, né, Ilona Zabó, né, que tem nome internacional aí, uma criminalista de primeira qualidade, e por pressão do Bolsonaro, após as redes sociais bolsonaristas se indignarem com o nome de Ilona Zabó, Moro acabou tendo que demitir a especialista. Aí chegamos na próxima treta, né, aquela que você viu o pessoal aqui do MBL ficar muito indignado, foi realmente, acho que um divisor de águas. A partir daqui a gente pode determinar que realmente o atrito entre o presidente e o ex-ministro da Justiça começou a ficar muito mais evidente. O que aconteceu? Primeiramente, o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, era da pasta do Ministério da Economia, né, ficava sob a tutela lá do Paulo Guedes. Bolsonaro removeu isso, o COAF, né, do Ministério da Economia, e passou para o Ministério da Justiça, ou seja, ele deu mais poder para o Sérgio Moro. Na época, acredito que muitos de nós aqui apoiamos essa decisão, entendemos que fazia sim algum sentido o COAF estar sob o Sérgio Moro, só que logo depois o Bolsonaro, para favorecer, né, o filho dele, que estava com a quebra de sigilo bancário já, né, em investigações, o que ele fez? Acabou com o COAF. O presidente destruiu o COAF, dissolveu o COAF, não existe mais. Hoje em dia a gente encontra esse Conselho de Atividades Financeiras completamente aparelhado, né, no Banco Central. O presidente mudou diversas determinações que deixavam o COAF mais independente, mais técnico, e ele acabou com isso. O Sérgio Moro, na época, colocou no Twitter uma insatisfação ainda muito discreto, né, que apesar de todas as humilhações que ele vai sofrendo, que a gente vai vendo aqui nessa lista, Moro sempre foi muito discreto, colocava que não concordava com o presidente, mas sempre de forma muito elegante, de forma que o Bolsonaro, né, o psicopata Bolsonaro ainda tem que aprender, nunca vai, né, mas ainda deveria aprender a ter o mínimo de elegância que o Sérgio Moro demonstrava. Vamos lá, próxima traição do Bolsonaro contra o Sérgio Moro. Em agosto, o presidente afirmou que iria substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, devido a problemas de gestão e produtividade, por Alexandre Silva Saraiva. A gente sabe muito bem, né, os motivos que levam aos quais o Bolsonaro resolve interferir na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é o principal responsável aí por investigar os filhinhos criminosos aí do presidente, essa família de bandidos, né? A PF rechaçou esse argumento de problema de gestão e produtividade e informou que a mudança estava prevista havia meses, que não tinha relação com a avaliação de Saad e que teria como substituto Carlos Henrique Oliveira Souza. E aí o presidente reagiu: quem manda sou eu. Essa foi a primeira vez
que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né, de que o Bolsonaro poderia estar interferindo diretamente, não apenas no COAF, não apenas em questões do governo, mas na Polícia Federal, em investigações da Polícia Federal, que depois ficaram provados, né, as interferências do Bolsonaro, mas a gente ainda vai chegar lá. Essa aqui é maravilhosa, né? Bolsonaro fez uma de Ciro Gomes, né? Eu nunca disse isso, né? Mas falou sim. Falou o quê? Eu me comprometo a dar o cargo de ministro do STF. Né? Falou por diversas entrevistas. Pode colocar aí no vídeo, por favor, produção. Fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Claro. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele, e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro prometendo que na primeira vaga ele iria nomear o Sérgio Moro como ministro do STF. Depois mudou de ideia, falou, nunca fiz esse compromisso com ele, imagina, a gente tem que avaliar quem seria o melhor nome. Mentiu, traiu o Moro, prometeu a ele uma vaga no Supremo, depois mudou de ideia e disse que nunca fez esse compromisso com o Moro, na maior cara de pau. A gente sabe muito bem que o Bolsonaro está muito acostumado a mentir e essa foi só mais uma delas. Aí a gente tem a questão do pacote anticrime, né? A gente acompanhou na época, o Moro sugeriu lá o pacote anticrime a ser votado na Câmara, algo que ajudaria muito no combate à corrupção, né, no combate à criminalidade organizada, e o presidente simplesmente acabou com o pacote anticrime, dissolveu completamente, apoiou o enfraquecimento do pacote anticrime do seu próprio ministro da Justiça, que teve que assistir a tudo isso calado, sem poder manifestar o seu repúdio, né, de forma enfática, de fato, né? O presidente novamente traiu o próprio ministro da Justiça ao simplesmente destruir o pacote que ele tinha para combater a criminalidade organizada. Aí a gente vem a questão da sanção do juiz de garantias, né? Vocês também devem ter visto, isso ficou muito evidente na mídia. O Marcelo Freixo sugeriu aí que se colocasse o juiz de garantias, que completamente inviabiliza o processo criminal no Brasil, torna ainda mais caro, ainda mais demorado, ainda mais ineficiente. O Sérgio Moro, no Twitter dele, sugeriu que o presidente falou, por favor, presidente, não aceite, né? Eu não lembro agora as exatas palavras, pedindo para o presidente não sancionar, para ele vetar esse ponto crucial, né? Que é o juiz de garantias. Em resposta, o Bolsonaro novamente mentiu, disse que se ele não sancionasse o juiz de garantias, ele iria sofrer o impeachment, o que não é verdade, porque é atribuição do presidente da República fazer essas sanções ou vetos. Então ele inventou essa desculpa, que inclusive colou muito bem com a galera bolsonarista, dizendo não, ele não podia vetar o juiz de garantias, ele tinha que sancionar, porque senão ele ia sair do cargo. Primeiro, que isso é mentira do presidente. E segundo, mesmo que fosse verdade, ele prometeu em campanha que não ia se render ao establishment, que faria diferente e que preferia não se vender ao sistema e sair do poder do que ficar no poder como um vendido. Mentira de novo em campanha, porque ele se vendeu e ele sancionou esse verdadeiro absurdo para a justiça criminal. Aí nós vemos a questão da segurança pública. Em janeiro de 2020, depois da participação do ministro, né, do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, infelizmente, né, no programa Roda Viva, Bolsonaro afirmou durante viagem oficial que poderia recriar a pasta da segurança pública. O que acontece? A gente tinha antigamente o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. O que o Bolsonaro fez? Vou criar um super ministério, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e dar ele para o Sérgio Moro. Faz muito sentido essas duas pastas, que são completamente intrínsecas, né, estarem sob o mesmo ministério. Ou seja, isso aumentou o poder do Moro para fazer as determinações dele no que diz respeito à justiça e segurança pública. E depois começou a dizer que não, que ele ia revogar isso, que ele ia mudar, que ele ia enfraquecer ainda mais o ministro Sérgio Moro. E aí nós chegamos finalmente no que foi a gota d'água, né? Imaginem aqui, o Sérgio Moro, que sempre foi colocado como o arauto do combate à corrupção, né, o combate ao crime, ele, o homem, a personificação, a carne e osso da Lava Jato, está alinhado a um governo que começa a se aliar aos maiores corruptos da história do Brasil. Pessoas condenadas no mensalão, pessoas sendo investigadas na própria Operação Lava Jato. E o Bolsonaro abrindo as pernas, dando para o Arthur Lira, investigado na Lava Jato, a chave do cofre do Banco do Nordeste. E o Moro tendo que ver isso sem poder fazer absolutamente nada.
Ele vê o Bolsonaro e o CLS corruptos e, não satisfeito, vem o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, em uma live, vai aparecer o trecho aí, cobrando o quê? Cobrando o apoio incondicional do Sérgio Moro com o governo, mesmo com essas pautas corruptas. Gostaria de pedir é que, dentro do governo, mais pessoas publicamente, explicitamente, falassem a favor do presidente. Porque aqueles verdadeiros guerreiros não falam só no momento da vitória, falam também nos momentos em que a gente está sob fogo. Ou vocês acham, imaginem vocês, Jair Bolsonaro saindo do poder. Vocês acham como que será a vida de ministros como Sérgio Moro ou de um ministro como Paulo Guedes? Vocês acham que eles teriam a vida tranquila? Eu acho que dificilmente, né? Isso seria até retirar o Jair Bolsonaro do poder, seria ruim até para os ministros do Bolsonaro. Não adianta, essa galera toda já recebeu um X nas costas, que eles vão ser odiados durante muito tempo. Eles queriam que o Sérgio Moro, novamente o que foi considerado o arauto do combate à corrupção, se submetesse às alianças com os corruptos. E essa foi uma gigante humilhação para Sérgio Moro. E aí, na mesma semana, não satisfeito, o Bolsonaro, presidente da República, resolve, na calada da noite, na madrugada, o quê? Destituir, exonerar o Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. O Moro já tinha avisado que se o presidente fizesse isso, o Moro se demitiria. E mesmo assim, o Bolsonaro quis demitir o Maurício Valeixo. Por quê? Porque o diretor da PF estava, através das investigações, chegando no Carlos Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, né? Que nós sabemos muito bem que os filhos do presidente, especialmente Carlos Bolsonaro, é o chefe do gabinete do ódio, onde eles usam dinheiro público para propagar fake news, para propagar manifestações antidemocráticas, anti-Congresso, anti-STF, a favor de pautas autoritárias, como a AI-5. Tá sendo usado dinheiro público para isso é desvio de dinheiro público. E o Bolsonaro não admitiu que isso fosse investigado, trocou o Maurício Valeixo, agora recentemente nomeou, né, no lugar do Valeixo, um amiguinho lá do Carlos Bolsonaro, da ABIN, o Ramagem, né, vergonhoso, tem foto aí, mostra a foto do novo diretor da Polícia Federal, o Ramagem, junto com o Carlos Bolsonaro. Enfim, essa foi a gota d'água de humilhação. O Sérgio Moro, então, ele soltou todos os demônios que estavam dentro dele, tudo que estava assombrando a vida dele no último ano, na verdade, né, no último ano e meio de governo, e ele revelou esquemas criminosos que o presidente cometeu, né, como falsidade ideológica. A gente tem um presidente da República que causa falsidade ideológica. Ele colocou a assinatura do Sérgio Moro no decreto que demitiu o Maurício Valeixo sem autorização do ministro. Nós temos um presidente que comete falsidade ideológica. Como eu comentei na live dessa segunda-feira, e eu reitero aqui para vocês, inscrevam-se no canal da MBL News, que a gente está fazendo lives matinais diárias para você já começar o seu dia bem informado, entra lá, curte, compartilha com todo mundo. Mas eu comentei lá, a gente tem um presidente da República criminoso, mas que não é nem um criminoso assim, puta esquema de corrupção, um negócio... Não, é um cara que faz falsidade ideológica. Quer dizer, é um marginal de quinta categoria. Mas o Moro finalmente se vingou, depois de tantas injustiças, depois de tantas traições. Nós vimos no Jornal Nacional que o Moro se vingou e que o Bolsonaro não somente cometeu falsidade ideológica, como tentou subornar o seu ministro da Justiça com o maior suborno que eu posso imaginar, pelo menos, que é o quê? Um cargo no STF. Ele ofereceu, prestem atenção, ele ofereceu para o Sérgio Moro uma vida de regalias, que é o cargo no STF, em troca da demissão de um diretor da Polícia Federal. Quer dizer, o presidente tem muito a esconder. Ele tem um verdadeiro esqueleto no armário, que tá prestes a ser revelado, viu? É isso que a gente espera ver. Foi excelente ter visto o Moro finalmente, né, responder à altura do que o psicopata Bolsonaro merece. E vamos seguir aí os próximos episódios, vamos ver o que vai acontecer. Vocês acompanharam muito bem que o Procurador-Geral da República já ofereceu pedido de investigação no STF contra o presidente da República. Em breve ele será um presidente investigado. E investigado por quais crimes? Eu conto aqui pra vocês. Caso aceite o pedido de investigação pelo ministro Celso de Mello, Bolsonaro passará a ser investigado pelos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para ver qual será a conclusão dessas investigações. Fica ligado aqui no canal da MBL, porque você sabe, a gente comenta tudo aqui em primeira mão, traz informação de qualidade para vocês. Obrigado por assistir e tchau. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre.
Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.